Deus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 34, no versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quantos aqui se refugiam no Senhor? Amém. Ele é bom. Por isso nós estamos aqui, estamos vivos. Realmente, como Samuel orou, tantas coisas acontecendo, né? Pessoas perdendo entes queridos, pessoas perdendo pessoas tão amadas, mães perdendo filhos. Mas você está aqui hoje, eu acredito que você não perdeu ninguém tão próximo nesses últimos dias. Isso é motivo de nós sermos gratos ao Senhor. Amém? Pela nossa família, pela nossa casa. Por mais que às vezes tudo não esteja da forma que a gente quer, mas a gente tem mais do que merece, certamente. Amém? Então vamos cantar essa canção que diz que o Senhor é bom o tempo todo. Amém? Vamos provar da sua bondade. Saiba que o Senhor é bom. E você, se você se refugia nele, se você tem ele como seu refúgio, você é feliz, você é bem-aventurado. Amém? Vamos cantar com alegria? Misericórdia pra sempre.
fez pelo Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos porque Tu és um Deus que anda próximo de nós, que habita em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco, o Senhor fala com a Tua igreja. Ó Deus, eu sei que Tu tens mais para falar conosco. Por isso eu oro pela vida do nosso irmão Renato, Senhor. Usa ele mais uma vez para falar com a Tua igreja. Aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, ó Deus. Usa o Teu servo para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus e já te agradecemos, Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nosso Senhor, quero dizer para os irmãos que, como sempre, é um privilégio podermos estar aqui nessa noite. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. É sempre bom falar da Escritura, é sempre bom falar de Deus. Isso sempre nos alegra. Como disse Wagner, você que não veio ontem perdeu, porque mesmo que nós precisamos às vezes usar termos esquisitos, mas são definições, mas o nosso maior anseio é que nós venhamos ter uma compreensão mais adequada da Bíblia, né? Que nem foi cantado agora dizer que Deus é formoso. E às vezes nós falamos, mas qual é a necessidade de dizer que Deus é formoso, ou bonito, né? Ou belo? É exatamente nós podemos olhar para Deus e poder ver em Deus o maior desejo da nossa atração. Que tudo aquilo que nos atrai no mundo fica pequeno diante da formosura de Deus. Então eu sou capaz de abrir mão das outras coisas desejáveis quando eu me deparo com a formosura do meu Deus. Então, meus irmãos, é muito mais do que palavras, é muito mais do que, na verdade, a gente possa expressar, mas é tentar compreender a grandeza de Deus. Abre aí a sua palavra, ou a sua Bíblia, a palavra de Deus, que quero ler com os irmãos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Vou ler alguns versículos e vou usar as palavras do Wagner, que se o sermão for ruim, pelo menos o texto, a leitura da palavra de Deus faz aquilo que ela sempre faz. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro na Tua avó Loide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em Ti, por cujo motivo te lembro que desperte o dom que existe em Ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das minhas aflições, das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Nós vamos iniciar hoje mensagens a respeito de ministério, né? Nosso tema sempre bimestral desde o início do ano. Nós falamos sobre diversos temas este ano e temas maravilhosos. E nós vamos iniciar então sobre ministério, né? Essa capacidade dada por Deus para aperfeiçoamento dos santos. Então, mediante ao ministério, me veio, por bondade de Deus, esse texto para que nós possamos meditar nele. A carta de Paulo a Timóteo foi escrito provavelmente aí entre 63 e 65, quando Paulo estava preso em Roma.
Essa prisão de Paulo foi diante daquele imperador Nero, um imperador bem bonzinho, né, que ele foi um camarada que foi levado a ser imperador pela sua mãe, e a sua mãe mandava no império, né? E ele era tão bonzinho que a hora que ele se irritou com a mãe, ele mandou matar a mãe, né? Criou um jeito de matar a mãe, para que a mãe não mais quisesse mandar nele. E diante de todas essas dificuldades, o maior dos problemas que nós vemos em Nero foi diante daquele incêndio, que alguns vão dizer que talvez não seja por ordem dele, mas foi uma ocasião em que ele falou: nós vamos agir de uma forma oportuna. Alguém tocou fogo em Roma e ele resolveu pôr a culpa nos cristãos. E com isso houve uma grande perseguição em Roma, principalmente. E provavelmente nessa época o Paulo está encarcerado. E nós sabemos que o apóstolo Paulo é esse apóstolo que desenvolve muitas coisas interessantes. E, por que não dizer, sistematiza muita doutrina que Jesus fala ainda de forma pouco detalhada. E aí ele, com esse relacionamento que ele tinha com Timóteo, que começa lá na cidade de Listra, quando ele na primeira viagem missionária, ele prega naquela cidade, a sua mãe e a sua avó se convertem ao cristianismo, e ali ele começa a perceber quem é o apóstolo Paulo, que passa por diversos problemas, é apedrejado nessa cidade, e na sua segunda viagem missionária, 5 anos depois, ele encontra Timóteo ali. E agora ele já não está mais com Barnabé, ele está com Silas. E depois, quando ele chega nessa cidade de Listra, ele percebe o Timóteo, que dava bom testemunho, que desenvolve na fé, que cresce no exercício do seu ministério. E agora ele coloca o Timóteo, não exatamente assim, mas junto com essa comissão. Então a comissão, a partir da segunda viagem missionária de Paulo, começa a ser Paulo, Silas e Timóteo. Nós vamos perceber que o Lucas também está junto nessas missões. Mas nós, dando ênfase a Timóteo, nós percebemos que Timóteo vai ter um relacionamento muito próximo com Paulo. O Timóteo aqui nessa carta, bem no início, ele vai chamar de meu filho amado. Ele também chama outro de filho, que é o Tito, nessas epístolas que são chamadas epístolas pastorais. Mas o amado é só o Timóteo. Ele tinha um relacionamento muito próximo, mas não era um relacionamento que não o preparou para o ministério, que não o preparou para o serviço de Deus. Porque nós às vezes temos este problema. Nós cuidamos de pessoas e nós às vezes nunca acreditamos nelas. Nós munimos elas de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, e não falamos assim: agora é a sua hora, vai, faz a sua parte. Eu vou te dar alguma coisa para você desenvolver. A gente parece aquela mãe que mima a criança com 20 anos, não sabe ir pegar o ônibus, porque não soltou a criança e falou: chegou a hora de você se desenvolver, chegou a hora de você tomar a rédea do seu ministério. E aí a gente vai dizer: mas como é que a gente pode pontuar isso? O apóstolo Paulo dá diversas funções para Timóteo exercer. O Timóteo vai primeiro para a igreja de Tessalônica. Depois o Timóteo vai resolver um problema na igreja de Corinto. Aqui acontece um outro problema que nós não estamos dizendo: frustrações no ministério. E aqui é um grande problema, porque a igreja de Corinto, nós que estamos na escola dominical de Corinto, ela exerce, ela tem se desenvolvido a vários problemas. Um problema de disputa, de quem é melhor do que quem, de quem é o melhor pregador, quem é o mais eloquente, quem é o mais capaz, e entre outras coisas. E lá tinha um problema de relações sexuais que o rapaz tinha com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo manda quem para resolver o problema inicialmente? O Timóteo. É bem importante nós saber que nessa idade nessa época o Timóteo tinha 22 anos, 23 anos. Em média, para resolver um problema desse dentro de uma comunidade. E eu vou dizer para os irmãos: não resolveu, piorou o problema. E Paulo teve que mandar quem? O Tito para resolver. E o Tito, mais experiente, um pouco mais velho, soube resolver o problema e disse para o apóstolo Paulo que tinha resolvido e acabou o problema. Mas aí imagine alguém que está fluindo no ministério novo, desenvolvendo, com aquela corda toda, pegando fogo, de repente se depara com essa frustração. O que acontece com
rapaz? Ou o que acontece conosco? Mediante as frustrações ministeriais que temos, e eu não vou aqui somente ressaltar problemas de igreja institucional. Eu tive um problema com a instituição. Não é só isso. É um problema quando nós fomos capacitados para resolver e não conseguimos resolver. Eu estou dizendo aquele conselho que a gente dá para alguém e a pessoa não ouve. Eu estou dizendo aquele casamento que às vezes a gente vai aconselhar e a pessoa faz tudo errado. E a gente às vezes se culpa por aquilo. E diz assim, mas eu poderia ter ajudado e não consegui. Eu dei para ela capacidade de mudar e ela não mudou. E aí, como é que faz? Então o apóstolo Paulo se relaciona com esse jovem, traz o jovem para perto de novo, mas não desiste do jovem Timóteo. Isso é também outro detalhe que nós precisamos sempre ter nos nossos ministérios. E aí, para deixar o Timóteo um pouquinho mais enrascado, o Paulo deixa ele na igreja de Éfeso, uma igreja também dotada de muito conhecimento, uma igreja que tinha dentre os seus fundadores o apóstolo Paulo. Nós temos ali também o Apolo, que é um eloquente de Alexandria. Eles também dominavam muito a escritura, a igreja era instruída. E aí a gente põe um rapaz lá para cuidar da igreja. E esse rapaz está passando por alguns problemas. Esses problemas que todos nós passamos, e talvez estamos passando ainda porque não resolvemos ele. E ele vai dizer assim, olha, começa a carta dizendo, no verso 3, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Ele está olhando para ele, vendo a perspectiva pela qual ele foi instruído, e dizendo, olha, eu sirvo exatamente como eu fui instruído para servir. Da forma que os meus antepassados serviram a Deus, eu sirvo. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu faço memória de ti todos os dias. Eu não deixei você desamparado. Eu estou aqui preso, mas as minhas orações estão sendo levadas diante de Deus, fazendo memória de ti todos os dias. E aqui ele ainda vai dizer noite e dia. Então, meus irmãos, é uma percepção de dizer assim, mesmo que eu não esteja lá, mesmo que essa pessoa que te instruiu, ou que você instruiu, não está aqui, pelo qual você pode dizer, faça assim, você soltou ela, mas você está aqui, diante de Deus, intercedendo por ela. Porque ele era alguém que precisava de intercessão. Aí a gente diz assim, mas por quê? Porque ele era menos do que a gente? Não, porque todos nós precisamos. Verdade, meu Deus. A intercessão é algo que faz com que as pessoas sejam transformadas. Nós pensamos que a oração, ou algumas pessoas difundem por aí a perspectiva de que a oração é a chave que move a mão de Deus. A perspectiva da oração não é essa. A perspectiva da oração é um relacionamento que nos transforme. Então, quando Paulo vai lá, Paulo vai tanto ter um relacionamento com Deus, mas pedir a Deus que transforme em Timóteo. Que nessa ocasião aqui, ele está precisando lembrar o Timóteo, para que o Timóteo não fique nesse estado de frustração. É como que se o Timóteo passasse por um momento tão difícil na direção dessa igreja de Éfeso, que alguém precisa lembrar ele de algumas coisas, para que ele não esmoreça. É exatamente o salmo que a Priscila leu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A gente vai dizer, meu irmão, tem hora que isso parece tão distante. Tem hora que a fortaleza nos parece tão frágil, que qualquer vento faz com que ela rua, e a gente fica tremendo, dizendo, Senhor, esse salmo parece que não é verdade na minha vida, mas a gente precisa relembrá-lo, e ele vai dizer exatamente isso, olha, eu desejo muito ir ver-te. Por quê? Porque essa presença de relacionamento, ela faz com que a gente se motive. Você vem de verdade desanimado para a igreja, e é para você sair daqui motivado. É para você sair daqui tocado pelo Espírito Santo, quer seja por uma palavra mais difícil ou uma palavra mais esperançosa, mas seja essa palavra que te anime.
Essa palavra que te faça olhar para frente e ver uma mudança nessa sua vida de exercício ministerial. Porque senão nós vamos parando e esses probleminhas da vida vão puxando-nos até fazer com que você pare. Olhe para o texto quando ele vai dizer assim: olha, eu me lembro das suas lágrimas, porque eu quero ver. Alguns vão dizer que esse é o momento em que o Paulo se separa do Timóteo, no momento em que ele é encarcerado, e o Timóteo chora muito aquele distanciamento que ele vai ter a partir de então do apóstolo Paulo, porque o apóstolo já sabia por um profeta que ele seria morto, que era a última das suas viagens, não missionárias, mas uma viagem para ser